Ope, Shalom, povo de Deus, bênção pura, Deus abençoe a todos. Desde já sou grato pela irmã Cida, que me convidou para trazer uma breve palavra, meditação nesta semana 45 do nosso PGM, cujo tema é Por causa da palavra de Jesus, baseado em Lucas capítulo 5. Esse capítulo 5 ele é conhecido por muitos, É conhecido como a pesca maravilhosa, em que, na verdade, antes teve uma grande frustração, A pesca não foi tão boa, mas a gente sabe que quando Jesus está onde quer que estejamos, no barco, na pesca, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, algo diferente acontece. Sabemos que se Jesus for em algum lugar e encontrar tristeza, com certeza teremos alegria, Desemprego, teremos emprego. Doença, teremos cura, Desanimado, teremos animado. Porque Jesus muda o ambiente, E Jesus, neste ambiente de capítulo 5 de Lucas, relatado também em outros evangelhos, inclusive por curiosidade, em outros evangelhos, inclusive João também fala que aqui a gente vê com o Lucas dizendo como se ele estivesse no lago de Genezaré, E alguns outros lugares diz Mar da Galileia. E se eu não me engano, João diz que Mar de Tiberíades, de certa forma, alguns lugares ali, principalmente na Galileia, era conhecido como lagoa, E às vezes o mar nem sempre é mar, mas só por trazer mais um pouco de conhecimento, porque na verdade esse local ou esses lugares eles eram conhecidos como os grandes pescadores ou o grande lugar de peixe. Tinha um outro lugar que na nossa linguagem de hoje seria como se fosse o peixe tratado, como se fosse um peixe ressecado, ou seja, de profissionais da área de peixe, da área de pesca. E Pedro é isso. Em algumas versões da Bíblia, diz que Pedro estava com seu sócio, E eles tinham como de praxe, acabado de voltar de uma pesca, frustrados porque ficaram a noite toda e não pegaram nada. Mas é interessante que Jesus aparece em cena e tinha uma grande multidão. E Jesus queria afastar-se um pouco da multidão para que a multidão não só ouvisse, mas escutasse melhor, E escolheu um barco e um pescador, e não por acaso foi Pedro o escolhido. Então Pedro, a Bíblia diz que neste momento ele estava acabando, estava lavando as suas redes, porque era praxe também a partir de uma pescaria, eles tinham que se preparar para a próxima, provavelmente em outro dia, ou à noite, como muitos pescadores gostam de pescar à noite, e eles estavam ali lavando e Jesus falou, por gentileza, me coloque no seu barco e afaste um pouquinho, E Jesus se sentou, e como de praxe também, o pessoal naquela época gostava de aprender e de lecionar sentado, Inclusive de comer também, Eles não comiam sentado em mesa como a gente comia, era como se fosse deitados, debruçado na mesa, Então, Jesus começou a ensinar, e provavelmente Pedro e os outros pescadores e seu sócio continuaram ali por perto, talvez ainda limpando as redes, mas tinha uma grande multidão que estava escutando algo que Jesus falava. E esse algo a gente não sabe o que é. Mas logo depois de Jesus ensinar, ele vira para os pescadores e para Pedro, Pedro, volte novamente para o teu barco e lance a rede. Eu acho muito interessante, já li essa passagem várias vezes, E desta vez eu tive um insight aqui legal, a gente pode aplicar para a nossa vida, é que ele, provavelmente aquilo que Jesus estava ensinando, pregando, o incentivou ou deu mais credibilidade à pessoa de Cristo, tanto é que ele chama de mestre, Não havia uma intimidade entre eles ali ainda, nem convívio, mas ele chama de mestre, porque falaste sobre a tua palavra, então eu vou lançar. É interessante que às vezes isso aqui
não é só fé, né? Porque se a gente for parar e analisar ao pé da letra, parece até que não tem fé. Porque é tu que está falando, então vou lançar. Dependendo da pessoa, falava, não, claro que eu vou lançar, tu está falando, tu és o mestre, então vou lançar. Mas ele fez um pouco diferente e foi surpreendido porque quando colocamos a nossa vida diante de Deus, de Cristo Jesus, nós somos surpreendidos. E é interessante que quando ele desce do barco, né, abarrotado de peixe, a primeira coisa que ele faz é, mestre, afasta-te de mim. Porque às vezes nós nos achamos indignos, né, de ser servos de Cristo pelos nossos atos, ou por falta de nossos atos, né? Mas ele falou que era indigno, mestre, afasta-te de mim, porque sou pecador e não mereço estar próximo, né? E nem de ter recebido essa bênção, né? Foi muito abençoado, porque o barco e a rede dele estava tão cheia que teve que chamar os seus amigos para que também enchesse os seus barcos, né? E a Bíblia deixa bem claro que eles voltaram, né? E guardaram ali, e seus peixes ficaram ali. Jesus falou, agora tá tranquilo, você não vai ser mais pescador como antes, mas agora vai ser pescador de homens. E a Bíblia deixa claro que ele largou tudo o que tinha pego e saiu. Lá em Marcos ele fala que estava até com o seu sogro, né, Zebedeu, que também deixou, né, algumas pessoas conhecidas ali, inclusive Zebedeu. E é interessante, é mais um aprendizado que algumas coisas, né, que nos trazem satisfação, alimento e de repente até subsistência para a nossa família, pode prejudicar a nossa caminhada com Cristo. E a gente vê que eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Né? Às vezes a gente tem que saber e orar a Deus o que nós precisamos largar para seguir melhor a Cristo. Né? Às vezes são alguns pequenos vícios, algumas pequenas manias, algumas idolatrias. Né? Idolatrias, eu digo, idolatria não é só santo, né? Às vezes a gente idolatra um filho, idolatra um pai, um pastor, um irmão, o emprego, o dinheiro. Né? Então precisamos e carecemos da orientação de Cristo para que venhamos ser, assim como Pedro, pescadores de almas para Cristo Jesus. Né? Tem um ensinamento profundo esse trecho e a meditação que eu trago para os irmãos é essa, né? Estejamos ligados com Cristo e mesmo que não tenhamos aquela fé, que às vezes nos falta fé, Jesus falou, né? Se tivesse fé do tamanho de uma mostarda, né? Às vezes nos falta fé, mas se formos obedientes, já estamos num ótimo caminho, porque Deus quer obediente, porque Ele vai se fazer cumprir a sua palavra para aqueles que obedecem, né? E obviamente que servem em espírito e em verdade. E eles têm buscado essas pessoas, esses adoradores, né? Que sejamos nós que buscamos a estatura, né, desse varão valoroso e perfeito, né, como diz Paulo, sempre tentando melhorar. Assim como Paulo dizia também, né, que todos nós temos algum dom, mas que devemos aperfeiçoar os dons. Ou seja, com Cristo em nós, sempre podemos ser melhor. E assim como Cristo muda o ambiente, onde quer que Ele chega, que nós possamos também mudar o ambiente, né? Na nossa casa, na nossa família, parentela, escola, emprego, por onde quer que andemos, que possamos refletir a paz e a graça de Cristo. Amém? Fiquem com essa reflexão, semana 45, por causa da palavra de Jesus. Essa palavra poderosa, penetrante, né, impactante, que ela venha fazer diferença na nossa vida e que a nossa vida também venha fazer diferença em outras vidas, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. Deus abençoe a todos. PGM da irmã Cida,
todos os PGMs, todas as pessoas sejam abençoadas em nome de Cristo Jesus. Amém.